Olá pessoal, sou eu, professor Marcelo, mais uma aula no curso de Engenharia Civil, a nossa disciplina Geoprocessamento, né, do curso de Engenharia Civil. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre topobatimetria e batimetria, né? Nós vamos apresentar alguns conceitos relacionados com o tema que são de grande importância, né? E mostrar também alguns produtos gerados de um levantamento topobatimétrico, né? Bom, então nós vamos ter o conteúdo que vai ser explicado, né? Um texto base, nós vamos falar alguma coisa sobre isso, você pode buscar informações disponíveis e abertas, né, sobre o tema. Nós vamos ter uma tarefa no MEAD e nosso encontro será no dia 4, 6, né? Em nossa última aula, nós comentamos sobre modelos, né, e a representação por drones, né, utilizando drones, né, que foram destaques aí. O importante é saber que as representações terrestres que nós vamos estar sempre comentando agora, todas estavam relacionadas com modelos, né? Então isso é uma coisa bem importante de nós relacionarmos. Bom, topobatimetria, né? Topobatimetria e batimetria, eu vou fazer um conceito aqui, vamos falar sobre uma ideia do que vem a ser batimetria, né? Batimetria nada mais é do que a medição da profundidade das massas d'água, né? Seja oceanos, lagos, rios, né? E você representa esse levantamento através de umas curvas batimétricas, né? Que a construção é similar às curvas de nível, né? Só que, no caso, a gente chama ela de curvas isobatimétricas, isóbatas, né? Que são curvas que têm a mesma profundidade. Só que a curva, vamos colocar assim, que a curva de nível, né, ela representa a superfície terrestre, né? Ou seja, do limite da massa d'água para cima, vamos botar assim, do relevo. E a curva batimétrica, ela representa do limite da massa d'água para baixo. Então é importante nós sacarmos de que temos uma ideia de que a batimetria é somente a massa d'água e a topografia é o relevo fora da massa d'água. Quando você tem um levantamento que une, né, essas duas formas de representação, aí nós temos a topobatimetria, né? Então é comum hoje em dia encontrar mais o termo topobatimetria do que encontra-se batimetria, óbvio, né? Mas também encontra-se o termo topobatimetria. Então por isso que eu fiz a questão de deixar as duas terminologias expostas para o aluno saber que trata-se de situações muito parecidas, semelhantes, né? Mas nós temos uma diferença entre eles ali. Tá? Bom, aqui tem uma animação para mostrar um pouquinho para vocês só o que vem a ser uma topobatimetria, né? Eu vou botar aqui um barquinho, você vai ali, dentro desse barco você tem um operador, né? Tá vendo aqui que mostra que ele tem um computador, né? Aqui um equipamento de GPS, uma antena de GPS que vai dando coordenada desses pontos. Olha a similaridade aqui no GPS e antena. E aqui você tem um transdutor, né? Um ecobatímetro que ele vai medindo essas profundidades, ou seja, à medida que cada ponto desse ele é medido, vamos botar assim, para baixo, né? Para pegar essa profundidade, ao mesmo tempo é registrada a coordenada, né? Então o sinal bate e volta e registra a coordenada do ponto, né? Isso faz com que o XY que você está medindo ali, ele tem uma relação com esse Z que é a profundidade. Tá? Eu acho que essa animação aqui é bem clara. Então você nota aqui, né? Vamos continuar o vídeo, que ele vai colocando e tal, tá? E vai aparecendo ali. Isso aí foi uma animação para mostrar um pouco como seria essas curvas de nível
essas luas de nível, aliás, esses pontos medidos, né? E aí você vê como sai um resultado disso, né? Você une os pontos de mesma curva, né? De mesmo nível, aliás, as isóbatas, né? Que nós chamamos. Né? Aqui são uma ilustração, isso é uma animação. Aqui ele faz uma representação de mapa de espessura, né? Um mapa 3D, né? Que seria um modelo, no caso, e um mapa que ele chama aqui de mapa de curva de nível. Né? Então, na verdade, você tem 3 representações. Você gera também um modelo para esse resultado desse levantamento. Né? Então aqui é só para uma outra animação, dessa vez é uma animação que eu busquei lá no vídeo, lá no site da Marinha, que ele vai mostrar aqui já do CHM, que é o Centro Hidrográfico da Marinha, Cinematografia da Marinha, e ali mostra uma varredura com outro tipo de equipamento, ao invés de ser aquele ecobatímetro que vai pontualmente colocando, esse aqui já é uma outra forma, ele é uma varredura, né, que é chamado de multiphase. Né? Isso é muito utilizado nos oceanos, né, nas grandes massas d'água, onde você faz prospecção, você determina uma série de situações que estão envolvidas principalmente com levantamento offshore, que são relacionados com sísmica, com a busca de minerais, né, ou seja, principalmente o petróleo. Né? Então aqui você vê uma outra animação, que já é uma situação diferente, que ele vai varrendo. É bem ilustrativo, você vê aqui um foguetinho, né? Vamos botar assim, parece um foguetinho, olha como é que ele vai aqui, ó. Ele vai sendo rebocado, é um sonar que vai varrendo lateralmente essas estruturas, né, que ficam nos oceanos. Né? O oceano não é uma coisa limpa, totalmente plana não. Tá? Então isso aqui ele veio varrendo, né, com um multifeixe aqui, vamos botar assim, né, que ele vai varrendo, e esse vai pegando os elementos laterais, tá vendo? Esse sensorzinho que vem por aqui. Tá? Isso é um caso, tá, de uma batimetria mais avançada, né? Mas é importante para vocês terem uma ideia do que vem a ser isso aí. Tá? E aqui você tem lá, mostrando a diferença nas cores, os modelos, né? Tudo isso faz parte. Né? Então aqui você vê que a mesma coisa você vai gerando. Ó. O chama de ecobatímetro multifeixe e vai gerando o modelo. É como se você estivesse gerando um 3D da superfície do fundo do mar. E aí a gente começa a falar algumas coisas que já vai trazendo mais para o lado aqui da engenharia. Né? Então, nós temos uma coisa clássica que é a formação das marés. Né? Então, é óbvio, é claro, que as marés ela têm uma formação. Né? Então, se você ficar olhando na praia, olhando para o mar durante um mês inteiro, você vai ver que alterações na maré elas vão ocorrer. Né? E tudo começa na lei de gravitação universal de Newton, né? Ou seja, que a força gravitacional ela é proporcional ao quadrado do raio da distância entre os corpos celestes. Né? Então, ou seja, então a gente tem uma localização, uma imagem aqui, uma figura, que vai mostrando uma coisa interessante. Né? Então as marés, ela é o quê? É um movimento da massa d'água. A massa d'água ela tem um movimento próprio, né? Que é devido a essa atração da Terra-Lua-Sol. Né? Terra-Lua-Sol. Né? E a força gravitacional ela faz com que as massas d'água não se desprendam, né, da superfície terrestre, botando uma linguagem bem simples. Né? Então nós temos dois tipos de maré, a chamada maré de quadratura, né? Ou seja, que faz um quadrante Lua, Terra, Sol, né? Seja nessa posição ou na outra posição aqui oposta, 180 graus, e as chamadas marés de Cisígia. Né? A maré de Cisígia é quando você tem a Lua entre a Terra e o Sol, e a Lua quando está 180 graus afastado, ou seja, a Terra está entre a Lua e o Sol. Aqui tem uma figura, né, que mostra aqui as lunações, né, e as marés, ou seja, aqui, né, então quando nós temos as marés de quadratura, né, ou seja, você forma um quadrante, né, 90 graus, vamos botar assim, vocês têm os quarto crescente, quarto minguante, e quando você tem as marés de Cisígia, né, dizendo, você tem a lua nova e a lua cheia. Né? Então, isso são situações diferentes. Tá?
E aqui são as lunações, né? Durante um período de 29 dias nós temos toda essa formação da Lua, né? Então isso aqui que é importante para nós entendermos um pouco. Tudo em função da luz solar que nós temos, claro, né? E da posição Terra, Lua, né? E Sol. E aqui eu coloco duas figuras que aí já começa a trazer um pouco mais para o lado da engenharia para a gente poder entender um pouquinho melhor algumas coisas. Quando nós temos a maré de quadratura, né? Ou seja, a Lua, seja a Lua crescente ou seja a Lua minguante, o que acontece? Né? Você tem, devido a você não ter essa posição da Lua ou da Terra em relação ao Sol, vamos colocar assim, você tem amplitudes, ou seja, a massa d'água se desloca menos, né? Então, ou seja, você tem as menores marés, né? Tanto para mais quanto para menos, ou seja, tanto para maré mais cheia quanto para marés mais baixas, nós vamos ver isso mais à frente, do que na maré de Cisígia, porque aí você tem uma atração gravitacional maior, e aí você faz com que as massas d'água se desprendam mais, né? Se afastam mais, né? Nos oceanos, né? Então é quando você tem a lua nova e a lua cheia, né? Que são as características das marés de Cisígia. Isso já faz uma relação direta para nós, ou seja, quando você está trabalhando com engenharia, você está estudando a massa d'água, você sabe que quando você está nas marés de quadratura, seja crescente ou minguante, aquela tua referência do mar, ela não é tão real quanto seria numa maré de Cisígia. Né? E aí, agora eu começo a trazer uns elementos da maré. O que são os elementos da maré? Né? A maré ela tem um ciclo, né? Ela tem parece um oceanoide e tal, mas vamos colocar assim que você tem um ciclo harmônico, né? Entre sobes e desces, você tem os elementos da maré, né? E as marés você tem durante um período de 24 horas, se divide em 4 faixas. Né? Então nós temos uma chamada pré-mar, quando a maré atinge o seu ponto máximo, né? A maior altura que tem, ou seja, você ficar parado na beira da praia, você vê a onda, né? Ou seja, o movimento das ondas, né? Que eles falam assim, vamos falar de maré, não onda, maré no caso, ela chega mais próxima de você. E baixa mar é quando ela se afasta, né? Então existe um ponto aqui chamado, foi colocado um ponto aqui dentro da curva, né, que é o C, e um outro ponto chamado I, que são os pontos das pré-mares, né, são os pontos mais altos. E aqui tem um ponto E, que é um ponto mais baixo, que é o ponto da baixa-mar. Ou seja, então durante 24 horas você tem uma pré-mar, uma baixa-mar, uma outra pré-mar e uma outra baixa-mar. E aí você completa o ciclo de todo o seu dia, né? Um outro elemento interessante que nós começamos a trazer é a chamada amplitude da maré, né? Ou seja, que é uma distância vertical, né? Ou seja, aqui nós estamos botando uma distância vertical entre uma pré-mar, que aqui eu estou chamando de PM, tá vendo? E uma baixa-mar consecutiva, né? Então a maré, aqui entre o instante C, né? Então se você pegar isso aqui, é o PM, tirar do BM, nós vamos ter uma amplitude de maré. O quanto essa maré subiu e quanto essa maré desceu, se você pegar em termos absolutos, se você pegar o somatório de um com o outro, você vai ter uma amplitude. E quando você faz uma média dessa amplitude, você chega no chamado nível médio, ou seja, a média no qual essa pré-mar e essa baixa-mar, elas vão nos dar aqui, em relação a esse movimento da maré. Então essa média está pintada aqui em verde, né? Ou seja, sempre você vai ter uma média, você sobe e você desce. Ainda sobre os elementos da maré, né? Analisando esse mesmo gráfico aqui, essa mesma senoide que nós temos aqui, né? Nós temos de destaque aqui a hora que o instante, o intervalo de tempo que a maré sobe, ou seja, chamada enchente, e o intervalo de tempo que a maré desce, a chamada vazante. Né? Isso também são elementos importantes que, quando se faz um trabalho de engenharia costeira, próximo à costa, por exemplo, isso tem que ser levado em consideração. Bom, um outro elemento da maré, e esse elemento
vital importância é o que nós chamamos de nível de redução, né? O que é o nível de redução? Tem uma definição aqui que vocês vão ler no caso, mas o que ocorre? Relacionando com as marés de Syzygia, né, onde temos maiores amplitudes, ou seja, onde a maré alta e a maré baixa elas se afastam mais, né? O que ocorre? Nós temos as mais baixas baixa-mares, né? Ou seja, quando se faz um estudo relacionado com as mais baixas baixa-mares, né? Por exemplo, nós vamos ter um movimento aqui, que vamos botar um exemplo, que ele subiu aqui, desceu e veio para cá. Então, a mais baixa das baixa-mares, ou seja, que a gente faz uma média entre elas, e aí vem o chamado MLWS, né? Vamos ver essas definições aqui um pouco mais à frente, são as chamadas, é o chamado nível de redução. Por quê? Porque esse é o zero da navegação, vamos colocar assim, né? Que é o chamado, a partir desse nível de redução, você tem todas as sondagens, elas não são feitas no fundo marinho, né? Elas são feitas a partir disso aqui. Então, o zero, ao invés de ser esse zero aqui, que vamos botar que isso aqui seria o fundo marinho, o zero é aqui. Claro que isso está relacionado diretamente com a segurança, né? Então, essas baixas-mares de Syzygia, né, elas nos dão esse nível médio das baixas-mares, que é o chamado nível de redução. Então, aqui tem um quadro, esse quadro aqui ele dá uma ilustração interessante. Então, eu vou tentar fazer uma pequena tradução para vocês aqui. Aqui eu tenho o nível médio, o nível do mar num determinado momento, e aqui eu tenho o nível médio, que é o chamado NM, ou MSL, Mean Sea Level, né? Aqui eu tenho a maré alta, ou seja, a média da pré-mar. Aqui eu tenho a média da baixa-mar. Aqui eu tenho a média da pré-mar de Syzygia, né, ou seja, a mais alta, e aqui eu tenho a média da baixa-mar de Syzygia. Aqui eu tenho a média da pré-mar de Quadratura, e aqui eu tenho a média da baixa-mar de Quadratura. Ou seja, esse MLWS, né, que ele é o chamado nível de redução. Então, quando aprofundo aqui, o exemplo aqui bem claro, quando se faz uma batimetria, você tem uma profundidade. Essa é a profundidade real. Mas na hora de gerar a sua carta de navegação, gerar as suas profundidades, você relaciona que o zero ele é essa média das baixas-mares, né? Apesar da sua sondagem que você tem, ou seja, a sondagem marinha, ela é o que você tem entre o nível de redução e o solo marinho. Isso é algo bem interessante, né? E há uma diferença entre o nível médio e o nível de redução. E aqui são os conceitos de todos esses elementos, tá? Só de diferente aqui que eu botei MTL, o Mean Tide Level, em vez de colocar Mean Sea Level, tá? Seria similares, né? Então aqui você tem as definições do nível médio, aqui, Mean High Water Springs, né? Que é de Syzygia, Mean High Water Nips, que é de Quadratura, Mean High Water. Então, todas essas definições têm aqui, estão ilustradas com uma figura ao lado. Acho que isso aqui fica bem claro para vocês entenderem, né? Aqui também é a mesma coisa, né? Você tem todas essas informações. E qual é a grande importância de trazer isso para vocês na engenharia? Quando vocês vão fazer uma obra costeira, vocês vão fazer uma construção em um local que esse local está, vamos botar assim, sofre muita influência da maré, ou seja, um pier, né? Você precisa saber exatamente onde você vai trabalhar, porque você vai ter que construir um pier para poder atracar uma embarcação. E esse atracamento, né, ele está relacionado diretamente com a profundidade que você vai poder botar aí no calado da embarcação do teu contratante, né? Por exemplo, isso que eu estou falando. Então aqui, trazendo de uma forma um pouco mais prática, né, nós conseguimos ver alguns elementos de uma embarcação e a relação com os elementos da maré, ou seja, você tem o nível de redução, né, você tem aqui a profundidade que a embarcação indica, né, pelo ecobatímetro, vamos dizer, aqui desde a quilha da embarcação, né, que a gente chama,
E a gente tem aqui o calado, né, que é essa parte da embarcação que fica desde da quilha, né, até o nível da água. Ou seja, se a embarcação estiver mais leve, ela vai ficar flutuando mais. Se ela estiver mais pesada, ela vai tender a afundar mais, né? Ou seja, esse movimento de sobe e desce, de quanto ela está mais carregada ou menos carregada, influencia diretamente na proximidade ou não com o nível de redução, né? Então, se você vai fazer uma construção em uma área costeira, você tem que ter uma boa definição do nível de redução para saber exatamente que tipo de embarcação pode ou não atracar naquele local, né? Aqui tem um exemplo do que é uma carta náutica, né? A carta náutica ela tem indicações de profundidade, tá vendo aqui, ó, 4,2, né? 4 metros e 2 decímetros, né? 4,20 metros, né? E aqui você tem uma curva isóbata, né? Que é aquela chamada curva de nível do mar, né? Isso aqui é um exemplo só para vocês verem o que é uma carta náutica, que você, na navegação, você pode saber o quanto tem de profundidade em relação àquele nível de redução, claro, né, para você poder chegar ou não se aproximar de determinado local ou não, dependendo da embarcação que você esteja, do calado, no caso do peso, né, consequentemente o lastro que você tiver. Aqui também é outro detalhe bem curioso, que é a chamada tábua de marés, né, para vocês investigarem. Né? Isso é muito interessante, né, porque começa a mostrar semanalmente, né, a pré-mar e a baixa-mar. Tá? E você vai vendo aqui, ó, você tem a primeira pré-mar, tá vendo? 1,02 m, depois você tem a segunda, que ele chama de segunda maré, 0,1, depois 1,03 m, 0,3. Isso aqui, tá, são estimativas, tá? A tábua de maré é estimada, mas quem navega sabe da importância disso aí, de você ter essa informação, tá? E isso é para 44 portos no Brasil, você tem isso anualmente, né? Para as 2 ilhas oceânicas, enfim, para vários portos que você tem ao longo da nossa costa, né? Bom, aqui eu estou ilustrando uns elementos, né, que eles chamam de elementos de maré e uma ficha de estações maregráficas. Isso é disponível, né, dentro do site do CHM, né, aquele Centro de Geografia da Marinha. Você consegue essas informações para todos os portos da costa. Né? Então, o que consiste isso, por exemplo? Isso consiste em um desenho esquemático que mostra vários marcos, vários referenciais de nível, né? Ou seja, você tem várias referências de nível e cada referência dessa de nível está amarrada ao nível de redução. Olha que coisa interessante. Então, como tem esse vínculo ao nível de amarração e existe assim uma régua que fica instalada no porto, você, se fizer o teu trabalho de batimetria, né, e relacionar com alguma dessas RNs, você consegue pegar o teu trabalho e relacionar ele também com a informação, vamos botar assim, informações terrestres e também com o nível de redução. Tá? Você consegue lidar com isso aqui. Aqui é um exemplo de uma régua, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma régua que tem... Isso aqui foi eu que tirei mesmo, isso aqui foi uma régua que está aqui numa estrutura, num quartel do Exército, lá em Mato Grosso do Sul, na beira do Rio Paraguai. Isso aqui é importante mostrar que não é só no mar, tá? Você também tem rios, né? São as estações que existem também. E aqui tem uma régua, que ela vai medindo o nível de sobe e desce e isso aí vai. E aqui também existe, só que hoje em dia nas áreas costeiras você tem isso aqui, você tem uma forma até digital de medir isso. Né? Você não fica uma pessoa lendo todo dia essa régua, quanto isso aqui sobe e desce. Isso aqui são observações de vários anos, né? De décadas. Né? Então isso aqui para ilustrar que é possível relacionar essas informações e você precisa, quando vai trabalhar em alguma área costeira, buscar as informações que estão justamente nessas fichas, para você não relacionar de forma errada a sua estação, o seu trabalho com a estação maregráfica, ou seja, com o movimento de maré mais próximo de onde você estiver. Aqui na sequência, eu vou mostrar algumas estações da Baía de Guanabara, tá vendo? Aqui é uma estação ali no Rio Meriti, já bem próximo ali que já está na Rio Petrópolis, né, bem próximo ali da Baía de Guanabara. Você vê que ali você tem um nível de redução que ele está 2,60 acima. Aqui já é um outro que fica lá em Niterói, na Fortaleza de Santa Cruz. Você vê que está aqui o nível de redução, ele fica a 2 metros. Aí tem um terceiro aqui, ó. Esse aqui já é
na Ilha do Governador, se não me engano. Esse aqui é na Ilha do Governador. Esse aqui já tem uma diferença de 90 centímetros. Esse aqui em Paquetá, ele tem um nível de redução de 2,16 metros. E esse aqui é um outro que fica lá em Niterói, na DHN, que já tem 1,19 metros. Né? Isso são coisas interessantes, nós vamos ter uma atividade prática que vai estar relacionada até com esse tipo de informação. Aqui, para ilustrar e finalizar, é a região lá de Santa Catarina de Imbituba, onde tem aquele nível médio dos níveis médios, vamos botar assim, né? O zero do Brasil está lá, né? Lá ele tem 1,88 m nível de redução, mas para mostrar para vocês que esse nível médio aqui que é informado é o nível médio que é o zero do Brasil, né? Bom, nosso encontro no dia 4, né, às 19 horas. E aqui tem as referências, né, de onde eu busquei os dados e onde nós vamos trabalhar algumas coisinhas em cima dessas informações também.